Queridos, separei aqui algumas perguntinhas sobre prótese de mama. Vocês adoram perguntar sobre implante mamário. Então separei algumas perguntinhas muito frequentes aqui. Primeira delas, perguntando sobre marca de implante, tá? Perguntaram aqui, qual a diferença da prótese da Silimed para Polytech? Qual a melhor, tá? Polytech é uma marca alemã, Silimed é uma marca nacional, só que com disseminação no mundo inteiro. Basicamente essas duas marcas são muito parecidas, tá? Elas por muito tempo comungaram da mesma fábrica, né? Da mesma, digamos, sistema de produção de implantes, então no geral elas são muito parecidas. Eu pessoalmente não utilizo muito nenhuma nem outra, tá? Nem a Polytech nem a Silimed. Hoje em dia já utilizei muito Polytech, já utilizei Silimed. São bons implantes, mas para o que eu faço hoje, para prótese de mama com operação 24 horas, implantes submusculares, eu prefiro uma classe um pouquinho diferente de implantes, tá? Normalmente eu utilizo implantes mais lisos, de cobertura mais lisinha, tá? Que são os implantes da Motiva. É uma marca de implantes que trabalha especificamente essa cobertura, essa superfície mais lisa, tá? Por que isso? Para que a gente consiga ter uma adaptabilidade abaixo do músculo, palavrinha difícil, né? Alguém podia me colocar como administrador do grupo. Melhor, tá? Justamente para que o músculo movimenta. Então a gente precisa de um implante que ele não tem uma aderência tão grande assim à musculatura. Só que para isso a gente precisa de uma série de estratégias para estabilizar esse implante. Óbvio, se eu tenho um implante mais liso, eu preciso de uma cirurgia diferente para estabilizar esse implante. E aí entra toda aquela estratégia de táticas da prótese de mama com operação em 24 horas, de estabilização, sutiã interno, o fio farpado, o acesso ao músculo de uma forma bem padronizada para que a gente consiga manter o músculo íntegro nessa lateral, para que a prótese fique mais centralizada com o colo cheio. Então eu pessoalmente utilizo mais implantes da Motiva, tá? Pessoalmente não tenho conflito de interesse nenhum, não recebo absolutamente nada de marca de prótese nenhuma, mas como eu ia dizendo, Polytech é uma boa marca, Silimed é uma boa marca, Motiva que é uma boa marca também que eu utilizo, já utilizei muito também os implantes da Mentor, que é a Johnson quem fabrica. Esses implantes hoje eles estão com difícil entrada no Brasil, tá? Por conta de um lote específico que precisou ser readequado e eles, para reimportar de novo, é um processo meio lento. Então, é um implante que eu utilizava muito, esses implantes da Mentor, mas hoje a gente acaba utilizando mais esses da Motiva, tá? Essas 4 marcas são marcas muito boas, se eventualmente for uma delas que você tem, fique tranquila, são marcas que dificilmente vão te dar problema no médio e no longo prazo, certo? E se o teu cirurgião vai te orientar em alguma dessas também, fique tranquilo, o importante é o cirurgião estar tranquilo com aquilo que ele está usando em você, né? Tá confortável com a indicação da cirurgia, com a indicação daquele implante, seja feliz, tá bom? Outra pergunta, me perguntaram aqui, na R24R, quer dizer, na próxima recuperação 24 horas, a prótese fica em uma posição diferente da primeira cirurgia por baixo do músculo, que não seja R24, o que ela está perguntando? Se na R24, né, a próxima recuperação em 24 horas, se a gente faz alguma coisa diferente no músculo do que outras cirurgias no submuscular. Na verdade, sim, tá? O que é exatamente isso? A gente precisa manter a lateral da musculatura íntegra para que o implante não rompa, né? Para que a cirurgia nem o implante de certa maneira danifique essa porção lateral do músculo, para que o implante fique centralizado, porque se rompe aqui a lateral, o implante vai parar lá na axila, né? Então não é uma coisa muito legal. O importante é a gente utilizar o músculo da forma correta, não é só submuscular que é bom ou ruim, tá? O músculo precisa ser utilizado da forma correta para que ele atue a nosso favor e não nos atrapalhe. Inclusive, existem muitas cirurgias, antigamente era menos comum os cirurgiões fazerem o acesso no músculo da forma com que a gente faz hoje, né, mantendo a lateral íntegra. Então, às vezes, o cirurgião entrava pela lateral e colocava o implante, e aí o que acontecia? Né? Mesmo submuscular, o músculo empurrava o implante para a lateral. Nessa cirurgia hoje, né, se o paciente tem uma situação assim, um implante muito lateralizado
com o espaço abaixo do músculo, a gente precisa reconstruir todo o músculo na lateral para centralizar esse implante. É uma cirurgia de resgate, uma cirurgia um pouco mais complexa do que se a gente simplesmente for fazer a cirurgia da primeira vez da forma com que a gente já faz hoje. Certo? Então, a resposta é sim. É um pouco diferente sim da forma com que a gente aborda o músculo na R24 das outras formas de implante submuscular. Tá bom? Última pergunta. Me perguntaram aqui, como sei se minha prótese foi colocada acima ou abaixo do músculo? Um testezinho normalmente que a gente faz, né, quando a gente examina a paciente, primeiro, a gente, ao olhar a paciente, muitas vezes a gente já consegue ter uma ideia se está acima ou abaixo. Normalmente, quando o implante está abaixo do músculo, ele vai tender a ficar um pouquinho mais alto em relação à mama. Então, você olhando de perfil, às vezes você vai ver um implante aqui e a mama vai meio que escorregar por sobre o implante, tá? Isso se já tiver um pouquinho de flacidez. É um pouco do efeito cascata, tá? Que a gente chama, que é como se tivesse o implante aqui fixo, né? E a mama escorregando por sobre ele. Então a gente palpa nessa porção inferior aqui, a gente não palpa o implante, a gente palpa mais a glândula, se o implante está abaixo do músculo. Outra situação, a gente normalmente pede para a paciente contrair o músculo peitoral. E se a mama muda um pouquinho de formato, quando o paciente contrai o músculo peitoral, isso também é um indício favorável ao implante estar abaixo do músculo, tá? Outra situação também é a gente, de certa maneira, palpar diretamente a mama e sentir. Se a gente conseguir palpar muitos limites do implante, provavelmente esse implante está acima do músculo, né? Porque acaba tendo menos cobertura. Se a gente, na palpação, a gente palpa menos os limites do implante, tem uma probabilidade maior desse implante estar abaixo do músculo, tá? Então, algumas estratégiazinhas, normalmente o cirurgião olhando, ele vai conseguir ter uma ideia. Às vezes não é tão simples assim, se o paciente estiver um pouquinho acima do peso, é um pouco mais difícil no exame direto você conseguir perceber. Ou também existem situações em que o implante foi colocado acima do músculo, mas ele meio que foi escorregando e desceu, e no futuro ele acaba ficando numa posição acima do músculo, né? Ele meio que o músculo está aqui, o implante vai escorregando, vai descendo, e aí quando ele desce muito, o músculo perde o contato com o implante, certo? Mas o mais importante é o cirurgião examinar e ele vai conseguir te orientar bem, beleza? Então aí 3 perguntinhas rapidinhas sobre implante mamário, é isso aí.